pessoal, hoje nós chegamos no penúltimo livro da série Lookstar, como foi prometido nos vídeos passados dessa série. Vamos até o fim, mesmo que chegue um momento que não tenha mais novidade para se falar sobre o enredo da trama. Mas enfim, hoje nós vamos conversar sobre o robô de Júpiter. Eu vou deixar a capa aqui para vocês verem em cores melhores. Aqui ela tá bem desbotada, mas aqui ó, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Por ser uma série bem antiga, o Robô de Júpiter foi escrito em 1956, então nós vamos passear por essa década. Está acontecendo aqui no olho da Guerra Fria, então muitas semelhanças encontradas aqui nessa série. E aqui, gente, o que mais me chamou a atenção nessa capa porque é a única em que a gente consegue ver um dos protagonistas aqui. Provavelmente é John Bigman Jones, que é o marcianinho que acompanha David Lookstar em todos os livros. Então aqui ele luta com uma espécie de cachorro aqui na capa, que aqui é intitulado Robô de Júpiter, que eu não vou ter nem como fugir muito, como esconder muita coisa de vocês. Se você é novo aqui no canal, antes que você fique chateado comigo, eu vou logo dizer que sim, provavelmente meus vídeos contêm spoilers. Eu gosto de contar a história do livro porque eu sei, principalmente porque é uma série esgotada, no caso dessa série em particular, que muitas pessoas não cheguem a ler. E só de escutarem a história e saber que de fato essa série existe. Não é a série mais conhecida de Asimov, mas é muito boa. Isso eu já considero um trabalho feito. E já que eu me predispus a ler cada um dos livros, eu quero que vocês tirem dessa experiência o máximo de conhecimento que eu puder passar para vocês. E aí, como no meu caso, um vídeo explicativo assim não tira o prazer da leitura, depois você pode procurar esses livros, adquiri-los e lê-los. Então estão avisados, estamos de boa com isso, não é? Então vamos lá, vamos seguir. Então, o que vai mudar no Robô de Júpiter em relação aos outros livros? O roteiro é basicamente o mesmo. Não muda muita coisa do que Dave Star vai ter que resolver. Mas agora, por ele estar em outra parte do sistema solar, está em Júpiter, que é quase um sistema planetário único, próprio, devido à grande quantidade de luas que esse planeta possui. Aqui, o enredo de tudo que ele passa, de tudo que ele faz, se torna um livro interessantíssimo, mesmo que o roteiro seja o básico. Vai aparecer os problemas, vai aparecer os vilões relacionados a Sirius, ao sistema solar de Sirius. Ele vai desvendar, vai descobrir, mas a viagem ela é única. Então, por ele estar em Júpiter, até então, nessa época, só sabia da existência de planetas até Saturno. Não tinham sido lançadas sondas ainda para estudar o universo afora, então o universo do Asimov está bem reduzido. Já se tinha conhecimento das maiores luas de Júpiter, as luas galileanas, como Io, Ganimedes, Europa e Calisto, as quatro principais. Então, elas não eram nem conhecidas como luas de Júpiter, eram conhecidas como satélites e eram numeradas como Júpiter 1, Júpiter 2, assim sucessivamente. Aqui tudo vai se passar em Júpiter 9, outro asteroide que orbita Júpiter, que aqui ele não recebe nome. Assim, para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Júpiter 1 era a lua Io, eu vou deixar a foto de cada uma delas aqui. Io é aquela lua que ela é repleta de vulcões, ela é bem estranha, ela é toda cheia de marcas, ela não é lisinha, assim, o que a gente está acostumado de uma lua. A gente vê que ela é bem imaculada pela existência de atividade vulcânica. Depois vem Júpiter 3, que é Ganimedes, que é a maior lua de Júpiter. Já tivemos algumas aventuras de Lookstar em Ganimedes lá nos Piratas do Asteroide, que ele vai atrás dos piratas que tinham uma base siriana em Ganimedes, a maior lua de Júpiter. Vocês lembram disso, né? Quem não viu, dá uma conferida lá no nosso vídeo. Eu vou deixar linkado aqui também. Aí também tínhamos Júpiter 4, que era a lua Calisto, e Júpiter 2, que era a lua Europa.
E essas luas, elas foram recebendo essas numerações devido à ordem de seus descobrimentos. Então, gente, a grande novidade aqui do robô de Júpiter é que em Júpiter 9, onde estava ancorada toda a base dos terrestres, trabalhando em projetos secretos, onde o maior objetivo era que os sirianos não ficassem sabendo um link direto. Se vocês perceberem, era como se fosse no contexto da Guerra Fria os Estados Unidos contra a Rússia, a União Soviética, que eles tinham, qual era a maior preocupação deles? Espiões. E aqui no caso a Terra estava trabalhando em uma nave chamada Agrave, que essa nave, o grande diferencial dela, a grande arma que essa nave representava, era porque ela era antigravitacional. Assim, no planeta Júpiter, eles não poderiam pousar de jeito nenhum, porque Júpiter é um planeta gasoso, ele não tem superfície. Então, por isso, essas bases eram montadas nas luas. No caso aqui do nosso livro, nos satélites. Então, para que queria servir uma nave com esse potencial, com essa tecnologia antigravidade? Para que Júpiter não a tragasse. Lembrando aqui, a grosso modo, Júpiter, ele é o nosso guardião, é o guardião aqui do nosso sistema solar, porque sua gravidade é tão grande que além de manter os planetas onde estão devido à sua gravidade, ele também suga, puxa para si a maior parte dos asteroides que estão errantes por aí, o que impede que a nossa Terra ela entre em rota de colisão com algum asteroide. A maioria deles são tragados por Júpiter. Então aqui era a grande arma dos terrestres frente a Sirius, que era quem queria descobrir essas tecnologias, que era quem queria estar de posse de tudo isso, mandava espiões para descobrir essas tecnologias para tentar prejudicar os terrestres de alguma forma. Então, assim, dentro do enredo do livro, o Bigman, ele vai ter um bichinho de estimação dessa vez, uma rã, um sapinho venusiano, que ele trouxe, exportou de Vênus. Quem aqui assistiu o nosso vídeo Os Oceanos de Vênus, quem não assistiu, vou deixar aqui também linkado, que esses sapinhos em particular, eles tinham o poder do domínio das emoções, eles tinham a capacidade de canalizar as emoções das pessoas, tanto transmitir essas emoções quanto induzi-las. Então, Bigman tinha esse bichinho de estimação. Era um trabalho árduo, porque tinha que ser um aquário bem preparado, envolvido com um suprimento de dióxido de carbono. Lembra que esses sapinhos não gostavam de oxigênio. Até que, a bordo da espaçonave Agrave, ela ainda estava em Júpiter 9, mas os trabalhadores ficavam dentro da nave também porque ela já tinha todo um suprimento de vida, um módulo de sobrevivência. Então tudo isso vai se passar a bordo da nave. Quando começarem a surgir os problemas, o Devistar vai ser apresentado a várias pessoas, que aí vai começar os conflitos que não são diferentes dos outros livros, até que vem até eles a suspeita de espionagem. E isso vai começar quando? Quando o sapinho de Bigman é encontrado morto. E aí ele tem certeza que tem um espião a bordo, porque como a Ranzinha ela tinha a capacidade de mexer com as emoções das pessoas, todo ser humano que chegasse perto da Ranzinha, mesmo que ela fosse extremamente feia, gente do céu, o que é descrito aqui é um bichinho extremamente feio, é como se fosse um sapo com um bico, então deve ser bem feinho. Mas ninguém conseguia de fato sentir repulsa por ela. Todo mundo que se aproximava desse sapinho sentia um carinho, uma vontade de proteger. Então, quando ela é encontrada morta, ele sabe que a bordo existe algo que é desprovido de emoções. E o que é desprovido de emoções num contexto onde só tem seres humanos? Robôs. Então, quem é que domina a tecnologia da robótica? Os sirianos. E aí vai começar a busca por esse espião. O robô siriano que está infiltrado entre eles
para tentar descobrir a tecnologia da nave Agrávia. E aí, enfim, quando essa busca se dá, não vou me deter muito no detalhe da busca, porque ele vai interrogar muita gente, ele vai suspeitar de todo mundo, então vai ser algo... É a parte mais chata do livro. Então, quando a nave ela é colocada em teste, por exemplo, estamos indo de Júpiter 9 até Júpiter 1, que no caso a Lua Io. Eles iam descer de Júpiter 9 até Júpiter 1, se aproximando cada vez mais de Júpiter. Então aí sim a nave seria testada, porque quanto mais próximo do planeta, maior a gravidade. Então aí sim seria tirada a prova dos 9, se realmente a nave possuir essa tecnologia, ela estava bem aperfeiçoada. E deu tudo certo. Eles desceram, acionaram os mecanismos. De fato, a nave não foi puxada pela gravidade de Júpiter e conseguiu pousar em Io. E vamos usar bem aqui a imaginação. Asimov nessa época também não sabia como é que funcionava os sistemas de Io. Eram tudo especulações, porque de fato nenhum satélite tinha estudado tão profundamente ainda nenhuma dessas luas, nenhum satélite artificial, nenhuma sonda espacial. Então, em Io estavam várias pessoas, algumas que tinham criado problemas com o Dave Starr, alguns que eram engenheiros do projeto, e dentre esses engenheiros tinha um que ele era cego e ele fazia uso de um cão-guia. Então, onde ele ia, claro que ele tinha que levar esse cão. Então, em Io, Bigman vai se envolver num acidente, é uma longa história. Io é uma lua que ela é saturada de amônia, que é um gás altamente venenoso. Se respirado, ela pode te matar rapidinho. E assim, esse cão, ele é um dos responsáveis pelo salvamento de Bigman na hora desse acidente. Então, quando todos eles voltaram para a nave, que ela tinha que partir de Io de volta para Júpiter 9 e aí sim consagrar a tecnologia antigravidade, a nave está com um pequeno problema. Ela não decola. Aliás, ela consegue decolar, mas ela não consegue acionar a tecnologia antigravidade. E quando os inspetores vão até os motores saber o que foi que houve, eles encontram vários indícios de sabotagem. Vários cabos cortados, várias conexões fora do lugar. E aí vem a suspeita. Uns gritam, foi o robô. Outros gritam, não, não foi o robô. Foi alguém que está infiltrado porque o robô não poderia ter feito isso. Ele é barrado, o robô tem um limite, ele tem as leis da robótica que ele tem que obedecer. Que a primeira lei é que ele deve obedecer um ser humano e a segunda lei é que ele nunca deve ferir um ser humano, contando que a segunda lei não entre em choque com a primeira. Então, gente, tirando a viagem, que é claro que é descrito mais ainda questões de tecnologia, a própria visão de Júpiter que Asimov tinha lá em 1956, ao passar por cada uma dessas luas. E um fenômeno que acontecia sempre era a ocorrência de eclipses, porque essas luas elas tinham órbitas diferentes e num período curto de tempo, eu não me recordo que quantos dias, mas era bem pouco, elas se eclipsavam, então ficava um espetáculo maravilhoso no céu. Isso para mim é o que vale a pena na leitura desses livros. Então, assim, quando eles se veem sabotados, qual a principal questão aqui? Já que eles estão sem a gravidade da nave, sem a tecnologia antigravidade da nave, eles estão caindo em direção a Júpiter. E agora? Porque caiu em Júpiter, adeus, não existe nada que possa protegê-los da esmagadora pressão que esse planeta exerce. Até que o Dave vai assumir o controle, porque abaixo de Io ainda existia, eu vou deixar aqui também para vocês verem, outra lua, Júpiter 5, que hoje em dia ela é conhecida como Almateia. Eu já vi que a Almateia ela está ligada à mitologia grega, eu ainda não sei de que forma, mas eu vou atrás para saber quem é a Almateia. E é uma lua pequena,
bem disforme, como vocês estão vendo, que era o último recurso que eles tinham em mãos, porque se eles não encontrassem um lugar para pousar e caíssem em Júpiter, era o fim de todos e qualquer forma. Se perdessem o pouso em Almateia, a próxima parada era Júpiter, e aí adeus. Mas enfim, como era o último recurso, tudo que o resto da tripulação tinha a fazer era seguir as ordens de Dave Starr. Então eles fizeram de tudo, calcularam a rota, tentaram direcionar a nave para Almateia e milagrosamente conseguiram pousar. Por se tratar de um satélite bem mais próximo ainda do planeta, tudo era mais intenso, a gravidade, a temperatura, então era um risco para eles saírem da nave, mas o conserto tinha que ser feito e todo o conserto se deu com o uso de fitas adesivas, com o uso de gambiarras, que eram apenas o suficiente para que eles pudessem usar a tecnologia de novo, alçar voo até Júpiter 9. Mas aí, quando esse concerto improvisado foi feito, uma coisa que Dave Starr sabia que tinha que fazer, porque eles saíram de Júpiter 9 e estava tudo bem. Então, o sabotador obrigatoriamente tinha que estar com eles. E aí foi feita uma busca para descobrir nos relatórios uma espécie de chamada, quando eles foram sair de Io em direção a Júpiter 9, quem era que estava faltando. Aí eles descobriram quem era que estava faltando, sabiam que tinham que voltar a Io para confrontar essa pessoa, porque de fato até então não podia ser um robô não poderia ter sabotado a nave. Então era uma pessoa que sabia muito bem o que estava fazendo. Então eles descem novamente até Io e quando chegam, sim, lá está a pessoa. Não vou dizer quem é, vocês vão ter que ler para descobrir. Só que no apanhado geral, para vocês saberem que sim, tinha alguém que aparece desde o começo do livro, que estava lá em Io e estava esperando não pela nave a Grave, estava esperando pelos sirianos. Mas aí, quando ele foi confrontado, aquelas perguntas de praxe, por que você fez isso? O que é que Sirius te ofereceu? O que é que você espera ganhar com tudo isso? Você sabe que eles não podem vir buscá-lo. Não sei o que lhe prometeram, mas você sabe que eles não podem vir buscá-los. Porque para isso eles precisam da tecnologia da nave Agrave. E essa tecnologia eles não têm. E daqui que eles desenvolvam toda essa tecnologia, não há coisa que eles vão fazer em uma semana. Então como é que eles vão vir buscar vocês? Ou seja, meu amigo, você foi enganado. Então, se você se entregar, vier conosco, eu como conselheiro da ciência, eu garanto que você não será penalizado. Mas enfim, ele não aceita pelo simples motivo de que ele é uma pessoa cheia de máculas. Ele é alguém que se diz que viveu no planeta Terra, num planeta superlotado, sem recursos, sem oportunidades para todos. E quando ele resolveu tentar de outra forma, fazendo coisas ilícitas, por exemplo, roubando, ele foi preso. Então, ele diz que o que Sirius ofereceu a ele foi uma vida digna, uma oportunidade de recomeçar sendo alguém. E aí pega no calcanhar de Aquiles de muita gente. A pessoa que se sente para baixo, que se sente menosprezada, que sente que a vida não lhe deu grandes oportunidades, ela se deixa seduzir facilmente por uma promessa de uma vida gloriosa, mesmo que de fato seja uma promessa falsa, vazia, que nunca vai se cumprir. Sim, foi um ser humano responsável pelas sabotagens, mas Sirius já sabia de muita coisa, já sabia de grandes coisas do projeto que, ao pé da letra, não eram para eles saberem. Então a hipótese do robô não estava descartada. Então eles estavam pousados novamente em Io. Ele tentou resgatar a pessoa que tinha sabotado, mas enfim, a pessoa preferiu abrir o capacete, respirar amônia e morrer do que voltar para aquela existência ou esperar pelos sirianos. Ele preferiu acabar com a vida dele ali. Então vem aqui a grande sacada de Luke Starr, que é claro que ele já sabia há muito tempo quem era o robô,
porque imagina algo que você possa levar para qualquer lugar, que sejam os seus olhos e ouvidos, que não fale, que não levante suspeitas, que você, se você encontrar no meio de uma pilha de documentos, você vai achar aquilo apenas coincidência e ainda vai fazer um carinho e lhe dar um biscoito. E aí, gente, olha, vou colocar aqui de novo. Genial, né? Então, imagina o desafio deles por saberem que vários desses cães que vinham de sírios poderiam estar envolvidos em espionagem, sem levantar nenhuma suspeita, eram cães perfeitos. Aqui, quando é descoberta a grande sacada aqui do robô, quem era o robô, o desafio agora seria que os engenheiros do Conselho da Ciência descobrissem em qual frequência Sirius mantém contato com esses robôs caninos, que eram seus espiões, sendo que os sirianos viam tudo o que eles viam e ouviam tudo o que eles ouviam, e esses cães podiam estar em qualquer lugar. Realmente um golpe de mestre. E a história se encerra com um cadáver e um robô canino. E aí, gente, a gente chega no final do livro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, não se esquece de comentar, de curtir, de se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito. Estamos chegando ao final da série, só falta mais um livro, aqui é o penúltimo. E é incrível, é um tesouro perdido. É algo que não ficou famosa como a série Fundação, como alguns outros livros de Isaac Asimov, mas nos traz grandes ensinamentos, grandes aventuras, quando não se sabia quase nada do sistema solar e afora. Então, meus amores, um beijo, até a próxima semana, até os próximos vídeos.